Resolução da prova do SESI 2025 para a Bolsa de Estudo de 2026. Ela foi realizada no dia 19/10/2025. A primeira questão de matemática diz assim: Marina comprou uma jarra com 3,2 litros de suco para servir em uma reunião com seus colegas. Sabendo que cada copo comporta 250 ml de suco, quantos copos cheios ela conseguirá servir e qual será a quantidade de suco que irá sobrar na jarra? Então, para eu descobrir quantos copos ela vai conseguir servir, eu tenho que dividir a quantidade de suco que tem na jarra pela capacidade do copo, né? Então, antes de dividir, a gente vai transformar 3,2 litros em ml. De litros para chegar em ml, a gente anda 3 casas. Então, se a gente anda 3 casas, cada casa que a gente anda, a gente multiplica por 10. Então, no fim, eu vou pegar 3,2 e vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, a minha vírgula ela vai andar 3 casas para a direita. Uma, duas, três. Esses dois espaços que ficou em branco eu completo com zero e a vírgula some, porque ela vai ficar no fim do número, então não é necessário escrever. Então, 3,2 litros é 3.200 ml, aí eu pego esse número e divido por 250. Aí dá 12 e sobra 200. Então, vai servir 12 copos e 200 ml. Então, transformou de litros para mililitro, depois dividiu. Segunda questão de matemática dizia assim: o projeto de construção de uma praça em forma retangular prevê a obra de uma calçada exatamente pela diagonal, conforme mostra a figura com as medidas do comprimento e da largura dadas. Então, se vai pegar um retângulo e dividir na diagonal, a gente divide em dois triângulos retângulo, ou seja, para eu calcular o valor dessa diagonal, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, né? Aí a diagonal vai ser a hipotenusa, então vai ficar d ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600, 900 com 1.600 dá 2.500, e depois calcular a raiz quadrada de 2.500 que dá 50. Então, o comprimento da calçada vai ser 50 metros. Acho que essa foi a questão mais fácil. Não, teve mais fácil. Questão 23, a terceira questão. Durante a instalação de uma porta de vidro, o marceneiro verificou que a estrutura da parede formava um ângulo de 120 graus com o batente. Com base nessa informação, é correto afirmar que esse ângulo formado entre a parede e o batente é um ângulo reto, pois tem exatamente 90 graus, um ângulo agudo, pois é menor que 90, um ângulo obtuso, pois é maior que 90 e menor que 180, um ângulo raso, pois é igual a 180, ou nenhuma das alternativas. A resposta correta é a letra C, né? 120 é um ângulo obtuso. Aí tá aqui as classificações. Agudo é um que está entre 0 e 90, ou seja, é um número menor do que 90. Reto é o de 90, obtuso é entre 90 e 180. Raso é o de 180, nulo é o de 0 e o de uma volta é o 360, né? Então, o 120 está ali entre 90 e 180, então ele é um ângulo obtuso. É a letra C. Questão 24. A figura abaixo representa o hexágono regular. Hexágono regular é aquele hexágono que todos os lados são do mesmo tamanho e todos os ângulos são do mesmo tamanho. Aí, qual a soma das medidas dos ângulos internos? Soma das medidas dos ângulos internos é a fórmula do SI. E qual a medida de cada ângulo interno desse polígono, né? Aí, o ângulo interno, eu vou pegar o SI e dividir pela quantidade de lados. Aí, primeiro, para calcular o SI, o N é 6, porque ele tem 6 lados, então vai ser 6 menos 2, que dá 4. 4 vezes 180, 720. Aí, para calcular o ângulo interno, eu vou pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. Então, vai ficar 720 dividido por 6, que dá 120. Então, o SI é 720 e o AI é 120, é a letra B. Questão 25. Eu dei uma ampliada nela aqui. Ele está arriscado porque eu pedi foto da prova de uma ex-aluna minha. Então, ela tinha feito já rabisco dela para poder calcular, tá? Aí, por isso que ele está arriscado. Aí, eu dei uma aumentada aqui. Ele diz assim: Alan desenhou três ângulos inscritos de 40 graus na circunferência e os nomeou em alfa, beta e lambda. A medida do arco AB corresponde a... O AB é esse aqui. Aí, esses ângulos que ele desenhou, todos eles têm a mesma abertura do arco AB. Aí, cada ângulo desse é 40. Então, o arco AB, o ângulo inscrito, por definição, é metade do arco. Aí, então, o 40 graus é a metade do arco AB. Então, significa que o meu AB vai ser 40 vezes 2, que vai dar 80. Então, o valor do arco AB é 80 graus, que é a letra C. A definição de ângulo inscrito é que o ângulo inscrito é igual a metade do arco, ou igual a metade do ângulo central. Mas como não tem um ângulo central, tem um arco, então é metade do arco. Questão 26.
Um bloco retangular é um sólido geométrico formado por 6 retângulos, suas faces. Os lados dos retângulos são chamados de arestas do bloco. Um tijolo é um exemplo de bloco retangular. Na figura abaixo está representado um bloco retangular de 8 unidades de comprimento, x unidades de altura e y unidade de largura. A expressão algébrica que determina o perímetro da face superior desse bloco retangular é a primeira alternativa, ele botou o volume, 8xy, né? 8 vezes x vezes y, é o volume. Ele já botou já para confundir vocês, mas na verdade ele não quer o volume, ele quer o perímetro dessa parte aqui de cima. Aí aqui é 8, aqui também vai ser 8, aqui é y, aqui também é y. Aí trazendo para cá a figura, lembre-se, perímetro é a soma de todos os lados. Então, era para somar esses 4 lados da parte de cima. Aí aqui vai ficar y mais y é 2y, 8 mais 8, 16. 2y mais 16. Esse é o perímetro. Questão 27. O professor de matemática apresentou aos seus alunos o Tangram, um quebra-cabeça muito antigo, de origem chinesa, composto por 7 peças, 5 triângulos retângulos, e um isósceles, e um paralelogramo e um quadrilátero. Após conhecer o jogo, um aluno teve a ideia de fazer a figura de um gato utilizando todas as peças do Tangram juntas, que juntas também formam um quadrado como mostra a figura. Supondo-se que o lado do quadrado maior formado pelas peças tem medida igual a 4 raiz de 2, podemos afirmar que a área da figura do gato mede, vê. Se o gato foi formado com as mesmas peças que foi formado o quadrado, então a área do quadrado e a área do gato é a mesma. Tá? É a mesma. Independente da figura que você formar, só o fato de ter usado as mesmas peças, a área não muda. Vai ocupar o mesmo espaço, só que num formato diferente, tá? Então, para calcular a área do gato, é só calcular a área do quadrado. Como é que calcular a área de quadrado? Todos os lados são iguais, é base vezes altura ou lado vezes lado. Então, vai ser 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2, que é a mesma coisa que 4 raiz de 2 ao quadrado. Aí, quando for multiplicar, é o de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 16 dá 32. Então, é 32 centímetros quadrados. A área do gato, a área do quadrado e qualquer figura que você fizer com as peças desse tangram. Questão 28. A Rede SESI de Pernambuco, incentivando o protagonismo estudantil, participa ativamente do sorteio SESI de robótica da modalidade FIST Lego Leg FLL, que desafia estudantes de 9 a 15 anos a resolver problemas reais utilizando criatividade e tecnologia. Nesta temporada, com o tema Submerged, o desafio envolve a preservação de ecossistemas aquáticos. Inspirado por essa temática, um grupo de alunos do SESI criou o desenho de um barco em uma malha quadriculada, representando a interação entre a inovação tecnológica e a preservação de recursos hídricos. Esse desenho será utilizado como base para explorar conceitos matemáticos e tecnologia durante a preparação para o torneio. Sabendo que os quadrados têm medida de 1 centímetro de lado e os vértices do polígono que define um barco coincidem com os vértices da malha quadriculada, qual a área desse barco? Aqui a gente poderia fazer de duas formas, tá? A primeira é da forma como eu fiz, é contar quadradinho por quadradinho, tá? Essa é a mais prática. A segunda é você usar as fórmulas das áreas das figuras planas, né? Aqui a parte de baixo do barco é um trapézio, a parte de cima da vela é um triângulo e um retângulo. Então, podia dividir as três figuras, calculava a área das três e depois somava. É uma forma de fazer. Mas a outra forma mais prática é você contar os quadradinhos. Conta quantos quadradinhos tem nessa figura e a quantidade de quadradinho que der no final é a área dessa figura. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Aí, esses são 54 inteiros. Aí a gente vai contar agora os que são metade. Aí 54, aí 55, 56, 57, 58 e meio. Lembre-se que dois quadradinhos, dois triângulos formam um quadrado, tá? Aí por isso que a gente conta de dois em dois. Aí a resposta correta é 58,5. A outra forma é calculando por área. Aí aqui no caso a parte de baixo seria um trapézio. Aí a base menor do trapézio seria 3, 6, 9 quadradinhos.
A base maior do trapézio seriam 12 quadradinhos. Aí é base menor mais base maior vezes a altura, que é 3 dividido por 2. Aí o retângulo seria 3 por 6. Aí seria 3 vezes 6, que dá 18. E o triângulo seria a base dele é 6 e a altura é 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18 dividido por 2 dá 9. Aí 18 com 9, 27. 27 com... Eu esqueci de calcular o trapézio aqui embaixo. Deu, deixa eu ver, 3, 6, 9. 9 com 12 dá 21. 21 vezes 3 dá 63. 63 dividido por 2 dá 63 dividido por 2 dá 31. 31,5. 31,5 mais 27 dá 58,5. Dá o mesmo resultado no final, tá? Uma empresa multinacional realizou um levantamento dos idiomas falados por seus funcionários. Aí tem aí inglês, francês, espanhol, homens e mulheres. Será escolhido um funcionário aleatoriamente para participar de um congresso internacional. A probabilidade de ser escolhido uma mulher é, então a gente vai dividir a quantidade de mulheres, 32 mais 15 mais 26, pela quantidade total de pessoas, que é 24 mais 8 mais 16 mais 32 mais 15 mais 26. Aí aqui deu 73 sobre 121. Letra C. Aqui. Qual é o seu esporte favorito? Os alunos do quarto ano A, junto à professora, fizeram um gráfico sobre os seus esportes favoritos. Leia o gráfico a seguir e responda as questões. Em relação à leitura e interpretação do gráfico, marque a única alternativa correta. Aí tem aí, tênis, lutas, natação, futebol, voleibol, aí ele diz. A natação foi o terceiro esporte que teve o maior número de representantes. Foi. É verdade. Natação e tênis são os esportes que tiveram o mesmo número de votos? Não. Natação e tênis não têm a mesma altura. Tênis obteve menos votos que lutas? Não, tênis obteve mais votos do que lutas. E futebol foi o esporte mais votado? Não foi. Quem foi mais votado foi vôlei. Tá? Então a alternativa correta é a letra A. Essa foi muito fácil. Essa foi tipo uma questão dada para vocês não zerar a prova. Julinho disse e Clotilde realizaram diferentes experimentos aleatórios. Em cada um deles foi calculada a probabilidade de dois eventos ocorrerem individualmente e depois a probabilidade de os dois eventos ocorrerem simultaneamente. Foram obtidas as probabilidades apresentadas no quadro. É possível afirmar que são independentes os experimentos de... Para ser independente, quando multiplicar as duas probabilidades separadas, tem que dar igual a probabilidade junta, tá? Então, multiplica as duas separadas para dar igual a junta. Se der igual, significa que são eventos independentes. Então, fazendo a conta de Julinho, 0,2 vezes 0,55 deu 0,11, então é independente. A de Dirce é 0,4 vezes 0,3 deu 0,12 e quando fez junto deu 0,7, então não é independente. E a de Clotilde é 0,6 vezes 0,1 deu 0,06, que foi o valor que está na tabela. Então a de Julinho e a de Clotilde são independentes, né? Então seria a alternativa A. O professor Túlio organizou uma atividade com um grupo de alunos para resolver um conjunto de 60 problemas de matemática. Ele percebeu que, se 6 alunos trabalharem juntos por 3 horas por dia, eles conseguirão concluir a atividade em 5 dias. Regra de 3. Composta: alunos, horas e dias. 6 alunos, 3 horas, 5 dias. Contudo, devido a compromissos escolares, apenas 4 alunos poderão participar e o prazo foi reduzido para 3 dias. Quantas horas por dia os alunos precisarão trabalhar para concluir a atividade no novo prazo? Então, regra 3 composta, aqui onde está com a letra, fica com a seta para baixo. E a gente vai comparar as duas outras grandezas que não tem letra. Aí primeiro eu esqueço os dias e fico só com alunos. Aí eu comparo. A quantidade de alunos diminuiu. São 60 problemas. Se eu tiver menos alunos para resolver esses problemas, eles vão levar mais horas ou menos horas para resolver esses problemas, né? Eles vão demorar um pouquinho mais, porque tem menos gente. Então, significa que são grandezas inversamente proporcional. Então, as setas estão em sentidos opostos, porque elas, enquanto um aumenta, o outro diminui. Aí depois eu esqueço os alunos e comparo as horas com os dias. Aí os dias diminuíram. Eu tinha antes 5 dias, agora eu só tenho 3. Então, se eu tiver menos dias para responder as 60 questões, eu vou precisar de mais horas ou menos horas para poder fazer isso, né? Então, eu vou precisar de mais horas, porque eu tenho menos dias, então eu vou ter que ficar ali um pouquinho mais tempo naqueles dias para poder dar conta dos 60 problemas. Então, são grandezas inversamente proporcionais também.
Aí a gente aqui vai montar. E quando montar, a grandeza que tem a letra vem primeiro e as outras duas grandezas vêm depois. Aí 4 sobre 6. Era 6 sobre 4. Aí a gente precisou inverter porque ela ficou inversa. Então ficou 4 sobre 6 vezes 3 sobre 5, que também é inversa. Então toda vez que as setas forem diferentes, a gente precisa inverter, tá? Quem tem a seta diferente da letra. A letra continua do jeito que tá e os outros números a gente inverte. Aí aqui quando for calcular, repete a primeira e multiplica as outras duas. Aí quando for multiplicar, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 3, 6 vezes 5. Aí 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 5 é 30, e depois meio pelos extremos. Aí 12 vezes H fica 12H e 30 vezes 3 fica 90. E depois passa o 12 para lá dividindo. Aí 90 dividido por 12 dá 7,5. Então eles vão gastar 7,5, ou seja, 7 horas e meia para terminar, né? Aumentou um bocadinho, né? Porque era 3 horas, agora são 7 horas e meia. No novo ensino médio da rede SESI, a média bimestral é calculada por meio de uma média aritmética ponderada, considerando diferentes instrumentos avaliativos. Cada instrumento possui um peso específico. Atividade portfólio peso 2, ou seja, a nota que a pessoa tirar nessa atividade do portfólio, ela vai valer duas vezes. É como se fosse duas atividades, tá? Projetos desenvolvidos, peso 2, simulado, peso 3, avalia a SESI, peso 3. Com base nas notas do aluno apresentadas no quadro 1, calcule a média bimestral desse aluno. Isso aqui é a média aritmética ponderada. A gente vai pegar a nota que ele tirou em cada atividade e multiplicar pelo seu peso. Então, ele tirou 7 no portfólio, aí 7 vezes 2, 14. Ele tirou 6 no projeto desenvolvido, aí 6 vezes 2, 12. Ele tirou 9 no simulado, aí 9 vezes 3, 27. Ele tirou 8 no Avalia SESI, aí o peso é 3, aí 8 vezes 3, 24. Aí depois que a gente multiplica a nota pelo seu peso, a gente vai somar todas as respostas e vai dividir pela soma dos pesos, tá? Que é a quantidade de vezes que cada nota dessa vai se repetir. Então, o 7 se repete duas vezes. Então, é como se tivesse 7, 7, 6, 6, 9, 9, 9, 8, 8, 8. Então, ao todo, eu tenho 10 notas, tá? O peso é isso, é quantas vezes essa nota vai ser repetida na hora que a gente for calcular a média. Aí, aqui, deu 20,77 dividido por 10, que é 7,7. Questão 34. Durante o estudo de radiciação, aprendemos sobre raízes exatas e aproximadas. Vimos também que nem sempre existe um número que elevado ao quadrado resulta em outro. De acordo com os seus conhecimentos, analise as sentenças abaixo e marque a correta. A raiz quadrada de 64 pode ser obtida pela divisão 64 dividido por 4, que é igual a 16? Não, a raiz quadrada de 64 é 8. Todo número negativo possui uma raiz quadrada negativa? Não, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, né? Existe nos complexos. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2? É, porque menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. A raiz quadrada de menos 81 é igual a 9? Não, porque não existe raiz quadrada de número negativo. E a raiz quadrada de 25 é menos 5? Não. A raiz quadrada de 25 é 5. Para ser menos 5, tem que ser menos raiz quadrada de 25. Tá? O menos tem que estar fora da raiz. Aí dá menos 5. Mas se não tiver nenhum sinal de menos fora da raiz, a gente tem que considerar a resposta da raiz um número positivo. A primeira participação do Brasil em Olimpíadas foi em 1920, na cidade de Antuérpia, Bélgica, no qual o Brasil conquistou 3 medalhas. Nas edições subsequentes da competição, os atletas brasileiros conquistaram mais 105 medalhas. O gráfico abaixo representa o quadro de medalhas do Brasil em 7 Olimpíadas. A fração que representa a razão entre as medalhas de prata conquistadas a partir de 1990 e o total de medalhas já conquistadas é... Então, aqui a gente vai fazer a razão entre as medalhas só a partir de 1990. Aí, no gráfico aqui, não dá para enxergar direito os números, mas a partir da segunda data já é acima de 1990. Então, a gente começa a contar do segundo retângulo amarelo para frente, tá? Aí, aqui dá 22. 1 mais 3 mais 6 mais 3 mais 4 mais 5. Dá 22 medalhas. Aí, vamos dividir pelo total, o total todo de medalhas que já foram conquistadas até então, que é os 105 mais as 3 que tinham conquistado lá na Bélgica. Isso aqui foi uma casquinha de banana. Aí aqui vai ficar 22 sobre 108 e depois simplificando em cima e embaixo por 2 vai dar 11 sobre 54. Aí aqui era para ser a letra D, alternativa correta, tá? Porque tem que lembrar que ele ganhou 3 medalhas na Bélgica, com mais 105, 108, tá?
Aí, próxima questão. Durante os jogos internos da Escola de Referência SESI Paulista, os professores de Educação Física fizeram um levantamento sobre as modalidades esportivas preferidas pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. As respostas obtidas foram organizadas e representadas no seguinte quadro. Tá aí, ó. Cada retângulo desse completo são 20 alunos. Aí ele quer saber qual a porcentagem de alunos que optaram por futsal. Futsal tem 2 completos e tem um pela metade. Então significa que são 50 alunos, né? 20 mais 10, 50. E para a gente calcular a porcentagem, embaixo tem que colocar o total de alunos, que são 200. Quando você somar os 50 de futsal, mais 20 mais 10 de vôlei, mais 20 mais 5 de natação. Ali é 5 porque o desenho todo é 20, o desenho todo está dividido em 4 pedaços, então cada pedaço vale 5. Aí dá 25. Atletismo, 20 mais 20 mais 20, 60. Capoeira, 20 mais 15, dá 35. Aí quando soma tudinho dá 200. Aí 50 dividido por 200, a gente vai simplificar por 2, aí vai ficar 25 sobre 100, e isso é 25%. Tá? Questão 37. As escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos a escala 1 por 100, queremos dizer que a cada 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade, 1 metro, né? Acerca desse assunto, analisa a situação seguinte. Os professores da rede SESI decidiram imprimir um mapa da região agreste do estado de Pernambuco, onde ficam as unidades do SESI Belo Jardim e SESI Caruaru. Eles desejam que no mapa a distância entre as duas unidades citada seja de 6 centímetros, é o tamanho no desenho. Sabendo que a distância real entre essas cidades é de aproximadamente 60 quilômetros, qual deve ser a escala utilizada no mapa? Para a gente escrever a escala, a gente coloca em cima o tamanho que está no desenho, embaixo o tamanho real. E depois coloca os dois números na mesma unidade de medida, tá? Então, em cima está em centímetros, embaixo está em quilômetro. Então, tem que deixar os dois na mesma unidade. É convencional mudar todo mundo para centímetro. Aí, de quilômetros para chegar em centímetro, a gente anda 1, 2, 3, 4. A gente anda 5 casas. Então, a gente multiplica por 100 mil. Aí, 60 já tem um zero. Quando eu multiplicar 60 por 100 mil, vai aumentar mais um zero. Aí vai aumentar 5 zeros no número 60, né? Vai passar para 6 milhões. Então vai ficar 6 sobre 6 milhões. Aí depois a gente divide por 6 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 1 milhão. A escala utilizada foi 1 por 1 milhão. Então cada 1 centímetro no desenho significa 1 milhão no real, tá? 1 milhão de centímetros no real. Aí transformando para quilômetros é 10 quilômetros no real. Então é isso. Essa é a escala que foi utilizada. É obrigatório transformar, tá? Não caiam na casquinha de banana, deixar o 60 do jeito que está. Questão 38. Uma escola está organizando uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes. Pedro arrecadou uma quantidade de quilos de alimentos que, somado ao dobro do peso das doações de Carla, é igual ao triplo da quantidade arrecadada por Raul menos 5. Sabendo que Carla arrecadou 12 e Raul arrecadou 25, quantos quilos Pedro arrecadou? Então tá aqui, ó. A quantidade que Pedro arrecadou mais o dobro de Carla vai ser igual ao triplo de Raul menos 5. Aí Pedro eu não sei quanto ele tem, mas Carla conseguiu 12. Aí fica 2 vezes 12 e Raul conseguiu 25, então fica 3 vezes 25. Aí 2 vezes 12 é 24, 3 vezes 25 é 75. 75 menos 5 dá 70 e 70, o 24 vai passar para lá. Aí tá mais, fica menos, 70 menos 24 dá 46. Então, Pedro arrecadou 46 quilos, que é a alternativa B. Questão 39. Outra questão super fácil. Considere que o lado de cada quadradinho da malha mede 1 centímetro. Observe a área do retângulo que se encontra em cada um dos quadrantes do plano cartesiano. Uma parte da área do retângulo ABCD se encontra no quadrante de abscissas e ordenadas positivas, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima é a parte onde as abscissas e as ordenadas são positivas, né? Que é a parte direita e a parte para cima. Aí ele quer a área que está aí. Então é só contar quantos quadradinhos tem. Que ele disse que cada lado é 1 centímetro, então ao todo tem 8 centímetros quadrados. Só essa parte de cima. E a última questão, para fechar com chave de ouro, vem as relações métricas no triângulo retângulo.
Aqui a gente não vai usar a tilpita, vai usar as outras relações, vai. Observe o triângulo ABC, no qual o ângulo A é um ângulo reto e o segmento AD corresponde à altura relativa ao lado BC. Analisando os dados disponíveis na figura e realizando os cálculos necessários, o segmento BC em centímetros médio. Então, ele está querendo que a gente calcule isso aqui tudinho, tá? Então, ele já me deu um pedaço, que é 54. Eu tenho que calcular o outro pedaço. Aí, esse 54, projeção, é o valor de M ou N, e eu tenho que descobrir o outro, né? Então, o H é 72, vamos dizer que 54 é M, então eu tenho que calcular o valor da hipotenusa, que é A. Aí, para calcular o A, a fórmula seria M mais N, só que eu não tenho N, só tenho M. Aí, eu vou calcular o N. Aí, para calcular o N, eu uso a fórmula do H ao quadrado é igual a M vezes N. Aí, o meu H eu sei que é 72, aí vai ficar 72 ao quadrado igual a 54 vezes N. 72 ao quadrado dá 5.184. E para calcular o valor de N, eu passo 54 para cá dividindo. Aí 5.000, perdão. 184 dividido por 54 dá 96. E observe que o 96 está ali, ó, no gabarito, para você errar. Porque ele não quer o valor da projeção, ele quer o valor da hipotenusa. Ele quer o valor todo, do B até o C. Então, depois que a gente calcula o valor de N, eu vou somar 54 mais 96, que dá 150. Então, assim, a prova não foi uma prova difícil, mas algumas questões precisava de interpretação, porque nem sempre o número que a gente acha é a resposta da questão. Espero que vocês tenham gabaritado a prova, né? Espero que vocês tenham saído muito bem, né? As pessoas assim que estudaram para participar da prova, espero que tenham saído muito bem, que não tenham caído nas casquinhas de banana, né? E é isso. Se vocês acertaram, ou se quiserem comentar aí quantas questões vocês conseguiram acertar, qual questão vocês caíram na casquinha de banana, fiquem à vontade.